Esse aqui é um jogo para quem cursa doutorado na área de economia, e foi um teste econômico feito em mais de 80 países, com mais de 500 mil pessoas. Chama Jogo do Ultimato. O que é o Jogo do Ultimato? O Jogo do Ultimato é o seguinte: imagina que eu sou o Banco Central. Eu vou dar 100 reais na tua mão, na mão do Luiz. Ela falou assim: Luiz, você tem 100 reais que você ganhou aqui, e para você ficar com esses 100 reais, você tem uma condição só, por enquanto. Você tem que dividir com qualquer pessoa aqui que você conheça, na proporção que você quiser. Esse estudo mostrou que o Luiz vai lá e pega o melhor amigo dele, o Bruno, por exemplo, o Bruno, toma aqui, 30 reais, e eu fico com 70. Eu falo: legal, Luiz, você cumpriu a primeira parte. Mas olha, eu quero fazer mais um teste com você. Eu só vou deixar você com 70 e o Bruno com 30, se ele concordar que 30 reais é uma divisão justa, porque eu dei 100 para você e você está com 70. Por que você está com 70, Luiz? Por quê? É justo? Quanto que vale o ponto? É justo? Então eu vou passar um videozinho para vocês que ilustra uma brincadeira feita com crianças e chocolates. Tá? E as crianças são muito puras, e é muito legal a expressão no rosto delas, para vocês verem como que elas percebem a justiça na divisão dos pontos, no caso são moedas de chocolate aqui, em relação ao amigo. Então a analogia que eu faço é: você é a empresa, você está dando pontos. Como que você vai dividir essa recompensa com o teu cliente? Ele vai achar justo você dar 100 pontos ou 1000 pontos? Vamos ver se ele passa agora. Você consegue dar o play para mim aí? In this experiment, 7 and 8-year-olds are sharing a stash of 10 chocolate coins. One child decides on how they are split, and they can offer as many or as few coins as they like. Consegue parar? Você consegue abrir ele por fora do PowerPoint, por gentileza? Desculpa, gente, problemas técnicos acontecem. Mesmo a gente tendo testado ali, que a gente testou. A famosa Lady Murphy. A famosa Lady Murphy. In this experiment, 7 and 8-year-olds are sharing a stash of 10 chocolate coins. One child decides on how they are split, and they can offer as many or as few coins as they like. I'm gonna give her 2. You get 3. So you get 1. You get 3. At first, they keep more for themselves, but there's a catch. It's the other child who gets to decide if the split's fair. If not, they can refuse the offer. And then, both children have to go away empty-handed. Will they get away with it? No. I said no. No. What do you mean? That means you don't get any chocolate. I don't care. It's already too little. Almost all of the children reject a smaller share, preferring to have nothing at all. It may seem strange, but it's not. By going without themselves, they're punishing their partner, who loses even more chocolate. And they're not going to forget that in a hurry. Look what happens when the experiment is repeated. She gets 5. Okay. You get 4. Okay, I get it. Give it 5 coins for you and 5 for me. I'm making it 4. Now, with a fairer split, what will the response be? Yes. I'll say yes this time. Yeah. Yes. The children are happy to accept. It's not difficult to see why we evolved this way. If we react instinctively against people who cheat, they'll think twice before trying it again. And it's left us all with a taste for fairness. Vocês viram a carinha das crianças? São muito honestas, né? A pureza da criança é coisa maravilhosa. Isso aqui foi para ilustrar para vocês o primeiro desafio na hora que você decidiu a estrutura do seu programa, decidiu as regras, tem os seus objetivos claros, aí começa a complicar um pouquinho. A gente
E com toda a nossa experiência, a gente ajuda vocês, empresários e empresas, a decidirem qual que é o melhor formato. Tá? Por que a gente quer pensar nisso? Porque existe uma expectativa. Eu consigo resgatar esse upgrade de categoria? Eu consigo trocar por milhas na múltiplos quando eu alugar o carro de vocês? Eu vou receber mesmo? Será que vai chegar na minha conta? Tudo isso passa na cabeça do cliente, tudo comportamental. Nossa, eu gostei muito de ganhar aquele upgrade que a empresa me ofereceu. E aí a gente tem que se questionar, e é isso que a gente ajuda vocês a definir. Depois de um ano acumulando pontos, foi 10 vezes na tua empresa, ele vai trocar por um chaveiro, vai trocar por um iPhone, vai ganhar um upgrade de carro, ou vai ganhar um parabéns de vocês. Isso a gente ajuda vocês a definir. E aí vão vir perguntas aqui no final, dizendo, mas Adriano, eu tenho pouca verba para investir. Tem formato para isso. A gente fez uma pequena análise que eu vou mostrar para vocês de alguns programas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, dos programas de fidelidade. Basicamente, os programas estão divididos em dois grandes pilares, né? O pilar de recompensa, que é racional, são prêmios, né? Ganhei milhas, ganhei uma TV, ganhei uma bicicleta, ganhei flores. E tem a parte de reconhecimento. Nossa, você teve um upgrade. Nossa, você passou na frente da fila. Você teve um atendimento expresso. Sei que eu sou importante. E como é que você consegue saber que aquela pessoa é importante? Através do conhecimento do cliente, que a gente viu lá atrás. O programa de fidelidade é uma ferramenta para você executar isso. O diferencial ao cliente. E no segmento de vocês, o peso em reconhecimento é muito grande. A pergunta que a gente faz é o seguinte: por que a gente recompensa os clientes de forma igual? Todo mundo deve ter um exemplo dentro de casa. Você tem um cliente que é o cara que está sempre alugando com vocês. Você até conhece ele pelo nome, porque o cara está sempre lá. Conhece. E tem o Bruno, que vai uma vez a cada 6 meses. Você não conhece ele. Não é importante para você. Por que eu vou dar a mesma pontuação para o Bruno e para o cara que vem aqui quase uma vez no mesmo lugar? Não é dar a mesma pontuação. Obviamente, o cara que vem 10 vezes vai ter mais pontos que o Bruno. Eu quero dizer o seguinte: cada ponto deste cara que vai 10 vezes vai valer muito mais que o ponto do Bruno, porque ele é muito mais importante para mim. A chave é diferenciar os seus clientes, conhecer os seus clientes, quais são os melhores. Então, o que a gente chama isso? A gente chama de curva de pontuação. Em vez de você dar a mesma conversão de ponto para os seus participantes de programa, você dá conversões diferentes. Aqui é um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais chato, mas é importante ressaltar. Então, o que isso significa? Significa que um prêmio de R$500, por exemplo, deixa eu ver. Pegando essa linha aqui de cima, prêmio de R$500, se você der a mesma conversão de pontos para 100 ou para R$500, o cara ganhou 500 pontos, vale R$500, ele ganhou 100 pontos, que é 0,20 ali, você vai estar prejudicando quem veio mais vezes. Então, o que você faz? Você exponencia essa conversão de pontos para que, na hora que ele for trocar por alguma coisa, valha muito mais do que o ponto dele. Então, o ponto de quem vai mais vezes vai valer 0,025. E o ponto de quem vem menos vezes é 0,015. Tá? Essa é uma técnica que todos os programas de fidelidade utilizam para poder diferenciar realmente os seus clientes, tangibilizar a premiação. Então, os caras que gastam muito no cartão de crédito, que alugam muito, eles vão conseguir trocar muito mais rápido, porque em vez de 25 mil pontos, 20 mil pontos, ele vai custar, em vez de 25 mil pontos, ele vai custar 20 mil pontos. É muito mais rápido ele chegar a 20 mil pontos do que 25. Então, eu vou tangibilizar a premiação. Tá? Basicamente, de uma outra maneira, exemplificando, os meus melhores clientes é onde eu agrego a maior parte do meu investimento em premiação. Os bons clientes eu vou diminuindo. Os clientes sazonais, o Bruno, eu dou um pouquinho. E os prospects, eu dou uma coisinha para incentivar ele a entrar no meu cadastro. Porque uma vez que eu conheço ele se cadastrou no meu programa, eu posso mandar um e-mail, eu posso fazer uma foto. Eu não preciso dar múltiplos para tentar um cliente novo. Então eu dou, por exemplo, eu já tenho aqui nos cases que a gente viu, eu dou um bônus de cadastro. O da Localiza dá um bônus de cadastro. Você se cadastra. Está trazendo você para dentro do banco de dados, agora ele vai trabalhar com o meu perfil. Você pode dar uma série de coisas, como a gente já falou. Mas, o que a gente acredita que funciona de verdade no segmento de vocês é um conceito que nos Estados Unidos é bem forte, que é o two-way street, a via de mão dupla. O que significa via de mão dupla? O melhor prêmio que a empresa pode oferecer é mais o seu próprio serviço.
Então, por que você acha que as empresas estão dando diárias, dando upgrades, dando GPS, cadeirinha, em troca de pontos? Porque é um produto dela, está se vendendo para ela mesma, fidelizando o seu cliente. Pode dar milhas? Pode. Pode dar televisão? Pode. Acho que não vai ser tão eficiente. A experiência internacional e do mercado brasileiro nos mostra isso. Eu já mostrei isso daqui, não vou mostrar de novo, senão vocês vão dormir, que é a última palestra, vou rápido. Mensuração de resultados. Quando eu comecei a trabalhar lá em 1998 no programa de fidelidade de Santander, Santander veio para o Brasil, montou a estrutura e começou a vender um monte de cartão. Assim, em 6 meses eles tinham vendido 200 mil cartões. Assim, animal. E começou, obviamente, a emitir um monte de moeda. Né? Então a pontuação do pessoal estava bombando. O pessoal acumulava um monte de ponto. No final do primeiro ano, o que aconteceu? O catálogo deles era um catálogo restrito. Tinha acho que 10 opções de produtos TV, tinha DVD na época, tinha cabana, aqueles gazeiros, aquela coisa, e tinha milhas aéreas, que na época era muito mais caro do que é hoje. Hoje ainda é caro, mas na época era muito mais caro. Era American Airlines, Etan e era super caro. Aí quando os caras começaram a resgatar, resgataram por milhas. Começaram a resgatar por milhas, que era o mais tangível de ter. Todo mundo quer viajar, é muito aspiracional, né? Vocês vivem nesse segmento. Né? Chegou uma conta no final do ano de não sei quantos milhões de reais em milhas do Santander pagar para a American Airlines e para a Etan. O que eles pensaram? Vocês são malucos, esse investimento todo no programa? Não, fecha o programa, cancela o programa. Trabalhando na empresa, ele estava gerenciando o programa. Eu falei, calma aí, né? Não é tão simples assim. O que a gente fez? A gente fez todo um estudo mostrando que quem, como você lá em cima, quem resgatava, concentrava muito mais o seu gasto com cartão de crédito. E aquela diferença, dos 44% que eu mostrei lá em cima, a rentabilidade daquilo pagava as milhas e sobrava. Porque era uma diferença. E os clientes que não participavam, aquela mediana muito fraca. E aí o que aconteceu? Apresentamos isso para o presidente entendeu o conceito. Falou, realmente, só não quero ser relatório agora semanal, para acompanhar a evolução disso daí. E desde então, existe o programa Superbanco Santander, evoluindo para todos os cartões aqui no Brasil. É um formato que funciona. Como que a gente fez essa comprovação? Alguém já ouviu falar de placebo aqui, o efeito placebo? É muito usado para a indústria farmacêutica. Então, eu preciso curar uma doença, né? Enxaqueca. Então, eu pego um grupo de 10 pessoas, e 10 pessoas que são similarmente, muito parecidas, muito similares, estatisticamente falando. E para essa parte aqui eu dou placebo, não conto para elas, e para essa aqui eu dou o princípio ativo mesmo para ver se funciona. Chama grupo de controle isso. Tá? E aí eu vejo que quem teve o princípio ativo, usando o princípio ativo, 85% das pessoas passaram realmente curou a enxaqueca. Eu vejo no grupo de teste, que era só um placebo, não, 90% curou a enxaqueca. Então, alguma coisa está errada, não está funcionando isso. Mesma coisa a gente usa em programa de fidelidade. Quem participa de programa de fidelidade, quem troca, e quem não participa e não troca, não conhece, mas está engajado. Isso é cientificamente, matematicamente comprovado. Futuro dos programas. A gente falou que o cliente vem mudando cada vez mais de perfil, né, de comportamento. É muito rápido essa mudança. O tempo, a quantidade, a qualidade do que ele quer ganhar e receber de vocês vão determinar. Isso é muito importante para ele. Até a quantidade de e-mails que você manda para ele, as pontuações, os extratos, etc. Os clientes eles querem cada vez mais exclusividade. Eu digo que a gente está na época do eu, né? A gente está tanto na época do eu que a gente é para cima. Olhando o próprio umbigo, né? Ajudando no celular. Eu também faço isso. E valor. Quanto que vale realmente esse negócio que eu estou ganhando de pontuação mesmo? Meu sogro, ele tinha um cartão lá do Santander, ele gastava por caramba, ele não sabia nem que tinha isso. Um dia eu falei para ele, tio, tem 200 mil pontos aqui, cara, 5 anos acumulando, troca uma geladeira nova, tá precisando trocar na tua casa. Que é isso, filho? Eu vou gastar dinheiro. Eu falei, não, você vai lá e troca os pontos. Ele aprendeu, hoje é um super usuário, tem cartão Fiat, tem cartão da Azul, tem cartão de tem todas as possibilidades e utiliza todos. Canal mobile, que a gente invariavelmente não vai fugir disso. Antes era só a internet, agora não é mais. Os programas de fidelidade eles têm que estar responsivos para o celular, se não tiverem um aplicativo nativo da linguagem, né, o iOS ou o Android. Tem que estar integrado todas as informações no seu sistema de call center e PDV, então quando alguém ligar para você, você tem que ser capaz de identificar, o operador tem que ser capaz de identificar esse cliente, saber que ele é programa de fidelidade, que ele é uma categoria platino, porque aí até o discurso da muda. As ofertas podem mudar o sistema,
fidelidade, ele pode prover isso para você. Olha, se você der um upgrade de categoria, você vai ganhar mais 5 mil bônus. Mas só para você, viu, Luiz, que você está aqui na categoria Platinum. E a parte de mídias sociais. A mídia social ela veio para ficar consolidada extremamente. O Facebook é uma grande prova disso. E ela tem que ser trabalhada no ambiente de fidelidade, no sentido de gerar conteúdo e gerar buzz, né? Gerar viralidade. O estudo revela que o brasileiro passa mais de 9 horas por dia na internet e 27% dos clientes dizem que participariam de um programa de fidelidade através do celular. A média são 7 bilhões de mensagens de texto trocadas nos Estados Unidos, muito mais comunicação de voz. E esse fator aqui também é muito importante. Esses caras vão começar a logar carro de vocês. Essas crianças que estão virando adolescentes vão virar adultos, inevitavelmente. Né? Já utilizam o telefone celular, tablet, aplicativos, etc. Isso aqui, muitas vezes o programa de fidelidade é confundido com programas de incentivo. E a gente vê em algumas iniciativas que um programa de incentivo, quando está alinhado ao esforço de fidelidade, ele traz resultados ainda mais representativos. Foi feito um estudo que diz que 68% dos seus clientes abandonam a sua empresa por causa de atitudes ruins dos seus funcionários. Por que não fidelizar os seus funcionários também através de um incentivo? O incentivo aqui, ele tem o mesmo papel do programa de fidelidade, recompensar com alguma bonificação, com uma premiação, com uma viagem espetacular que só você dessa empresa vai poder dar para o seu funcionário, mas também tem um tratamento diferenciado. Vou parabenizar, vou dar um troféu para ele, vou colocar ele no quadro de melhor funcionário do mês. E essa estratégia do canal incentivo, aliada à estratégia de fidelidade do cliente final, é uma estratégia vencedora. Por quê? Se você incentiva o teu canal a vender, por exemplo, upgrades. Esse mês agora é o mês do upgrade, galera. Vocês vão participar de uma campanha de incentivo que fizer mais upgrade vai ganhar a viagem. E você comunicar o teu cliente final, através do programa, que ele vai ganhar a pontuação pelo upgrade que ele der, você junta a fome com a vontade de comer. É nesse sentido que os programas de incentivo e fidelidade, eles têm que estar, de certa maneira, integrados na sua ação de marketing, no seu mix de marketing. 41% dos seus clientes são fiéis à sua marca por causa de boas do seu funcionário. Nada melhor que um funcionário bem motivado. Luiz, quanto tempo falta pra gente aí? Vou acabar. 70% das experiências de marca é determinada pela interação com seus funcionários no momento da compra de serviço. Quem está falando isso aqui? Upgrades, condutor adicional, 2 horas de devolução adicionais, translado para os aeroportos, músicas, doações. Música e doações está errado, gente, desculpa. Deu 7 erros aqui na apresentação. Quem achar os 7 erros ganha um arranjo lá para fora estacionamento. A Movida lançou, acho que foi este mês passado, um programa de fidelidade. Mas eles reformularam o programa agora. Tem um novo layout. Ele trocava por pontos múltiplos. Não? Faz tempo isso aí. Mas eles reformularam o site agora. Eu tenho certeza. Basicamente, a Movida ganha pontos pelo cadastro, pelas diárias. E ele troca basicamente os mesmos itens da Localiza. E aqui a gente começa a ver, né, quando a gente fala Localiza e Movida, um formato muito parecido entre os dois. Quando a gente olha o mercado americano, a regra do programa é muito mais simples. O cliente também ganha pontos, por exemplo, na Hertz, pelo cadastro e pelas diárias, e troca exatamente por diárias. E se ele quiser, ele troca por milhas múltiplas, milhas Miles, milhas American Miles, e assim por diante. Diferencial da Hertz, os pontos não expiram. Olha que legal, usou uma ferramenta. Quando a gente olha a Avis, o cliente também ganha ponto pelo cadastro pelas diárias, troca pontos por milhas, hotéis e pontos de outros programas. É muito louco isso. Ele terceiriza a gestão da entrega do prêmio para outros programas. A milhagem da American Miles, da Avianca, para hotéis, da Core, etc. E quando a gente olha a Budget, e a Budget é um caso que eu achei nos Estados Unidos um bom formato de programa, porque ele é simples, ele é efetivo e ele integra os dois canais, o canal que vende e o canal que consome. Né? Também ganha pontos pelo cadastro diário, troca pontos por descontos, quilometragem limitada, serviços expressos, também milhas aéreas, e ele pontua os agentes, olha que interessante, pelo cadastro. Ele dá 10 pontos para o agente, para cada cliente que ele cadastrar no sistema de fidelidade. Por quê? A Budget quer conhecer os seus clientes, ele quer trabalhar esse prospect.
e dá ainda uma comissão para toda aquela carteira que ele consegue vender. Esse é um programa que, para mim, é um grande sucesso. A gente falou daquele tema com a fome com vontade de comer, a Band está fazendo exatamente isso. O que fazer para crescer? E aqui eu coloco uma analogia. Quando a gente fala de marketing de CRM, marketing de guerrilha, marketing de fidelidade, é quase como ir para a guerra, né? Os americanos são bons em guerra por quê? Porque os caras investem pra caramba em avião, tanque, equipamento, armamento, etc. E tal. E não é diferente com o negócio também, né? Por isso que é a maior economia do mundo. Os americanos eles têm os melhores computadores, têm os melhores recursos, os melhores escritórios, as melhores conexões com a internet. Né? E aqui no Brasil, o que a gente pensa? A gente pensa assim, não vou dar celular para o meu funcionário que ele vai ligar para casa dele. E essa é a mentalidade que eu queria trazer para vocês. Quando a gente está falando de programa de fidelidade, a gente está equipando o seu cliente com várias armas. Então, como que você quer ir para a guerra? Você quer ir como o nosso amigo americano lá ou como os da República da Banana aqui, sem estar preparado? Olha o que o cara tem GPS, tem antena, tem um sistema integrado de mapeamento, ele tem um computador digital, ele tem um rádio tático, tem toda a parte de armamento, de proteção. Quem vai ganhar na guerra? Esse cara aqui? Esse cara está mais preparado, ele conhece muito melhor o cliente dele, ele já mapeou tudo, ele recebe informação em tempo real da inteligência, ele sabe onde esses caras estão. Ele que vai ganhar. Não é? Aqui a gente vai economizar para colocar um radiozinho para os caras, pelo menos falar com alguém, você perde a guerra. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem facilitar a implementação de um programa de fidelidade, pensem na Easy Points. Muito obrigado a todos. Eu queria abrir agora, se der, 5 minutinhos para perguntas. Fica então aberta aí a sessão de perguntas. Nós já temos um inscrito aqui, que é o Luiz, por favor. Você falou dos programas próprios e de qualizar. E citou exemplos aí do mercado, principalmente do nosso mercado, que as empresas usam o programa próprio de qualizar. Como você vê isso? É redundância ou é necessidade? Eu acho que o primeiro ponto é entender o momento da empresa. Se talvez for uma empresa nova, não estou falando que nenhum é bom ou ruim, acho que depende da situação. Quando uma empresa é mais nova, qual é a estratégia da empresa? É adquirir clientes. Se você realmente quer fazer uma produtividade logo na saída de fazer uma empresa, aí eu recomendo você a fazer um acordo com alguma coalizão, com a DOTS, com a Booking, com a Smiles, porque esses caras vão divulgar você para milhões de pessoas. Então você vai ter uma possibilidade de fazer clientes de uma maneira muito mais rápida do que fazendo e-mail marketing, colocando anúncio na revista, etc. e tal. Agora, se você já é uma empresa que tem uma carteira de clientes e você identificou que a sua carteira está perdendo clientes ano a ano, eu recomendo você fazer um programa proprietário. Porque você consegue trabalhar a sua carteira, você tem uma visibilidade muito mais rápida e assertiva daqueles clientes que estão saindo e você, obviamente, mantendo mais clientes na sua base e trazendo novos, você cresce. Aí você fez uma pergunta, como é que eu vejo essa relação entre um e outro, né? Às vezes é misturado. Basicamente é uma opção de catálogo. Assim, tem gente, milha hoje, para qualquer produto de fidelidade, representa o quê? Viagem. O que significa viagem? Olha esse lugar que a gente está aqui, está fazendo, é um dia maravilhoso, é super aspiracional, todo mundo quer viajar, todo mundo quer usufruir disso. Então a milha aérea é muito procurada. Então, a gente fala múltiplos, fala smiles, esses caras eles complementam uma proposta de um catálogo de prêmio, um produto mais aspiracional. Então eu posso ter meus serviços de upgrade, de áreas grátis, etc. e tal, mas também tem milhas que você quer usar para viajar, você pode. Porque ele já tem uma continha da múltipla que ele tem lá 10 mil pontos, aí ele ganhou 5 mil pontos aqui do seu programa, que vale também 5 mil na múltipla, vou transferir para lá. Qual que é a grande mensagem? Teu cliente é o rei, ele que vai decidir como fazer, dá as ferramentas que você acredita que ele vai usar, de acordo com a sua estratégia. Ok? Uma questão. Obrigado, Luiz. Uma questão. Todas as palestras que nós colocamos aqui na convenção, elas surgiram de demandas dos empresários, não é? E quando as demandas surgiram a respeito do programa de fidelidade, a mais latente foi a questão que está alicerçada no fato de que uma grande quantidade das empresas do setor são empresas pequenas, algumas muito pequenas, né? E a questão que permeou foi: estas empresas também têm condições de participar de programas? Tem condições. Até a gente olhando os programas que eu acabei de mostrar para vocês, eles não têm um grande investimento em premiação, como tem, por exemplo, a Múltiplos com catálogo, etc.
Quando a gente olha aquele gráfico de pizza que eu mostrei, 70% dos investimentos eles têm que ser feitos em premiação. Tá? Se tiver R$1 milhão, R$700 mil você vai gastar em premiação. Mas você pode dar R$700 mil em produtos e serviços da sua empresa, que na verdade o teu custo deve ser, sei lá, 200, estou chutando. O que isso significa? Significa que você, dependendo da tua verba, você pode balancear isso só oferecendo produtos da sua empresa. Esse é o primeiro ponto, Luiz. O segundo ponto, a gente viu lá no começo, não sei se vocês se lembram, aqui embaixo tinha um quadrinho aqui, ó, 20% dos seus clientes representam 80% das suas receitas. Você precisa fazer programa de fidelidade para todo mundo? Não precisa, cara. Não precisa. Existem programas que só convidam as pessoas que lhes interessam a participar do programa. Então eu posso, por exemplo, criar um gatilho, ó, só participa do programa aquele cara que alugou o carro 5 vezes em um ano. E se você manter esse relacionamento, você continua mantendo seus pontos não expiram e você ganha alguma coisa. Isso na prática significa que os seus custos vão reduzir exponencialmente, você está falando com talvez menos que 20% dos seus clientes. E você vai conseguir tangibilizar cada vez mais a sua premiação. Só vai ter custo adicional de premiação, de comunicação, etc., se mais clientes entrarem nesse clubinho de 20%, ou seja, por exemplo, lugar de 5 vezes no ano um automóvel. Okay? Respondeu a tua pergunta, Luiz? Qual é o teu nome? Ricardo Marcelo. Como é que você, uma experiência longa com o programa de fidelidade, como é que hoje estão trabalhando o trade-off, preço de produto, preço de serviço em pontos? O trade-off que você quer dizer é a conversão de pontos, é isso? Na hora que eu converto, por exemplo, uma diária de locação, é um serviço. Na hora que eu converto um liquidificador, é um produto. As margens são completamente diferentes e a percepção de valor de quem está resgatando é muito diferente também. Entendi. Deixa eu chegar aqui no slide. Esse slide aqui. Esse aqui é o tua TV, teu computador. Tá? E ali são os seus produtos e seus serviços. Tá? Novamente, você tem que combinar com quem está dando o prêmio, né? Na verdade, você que decide a tua conversão. A conversão de pontos é você que decide. Porque exatamente no ramo de locação, eu percebo uma diária de locação muito próxima de uma passagem aérea. A percepção de valor é muito diferente. Assim, eu não conheço a fundo os custos que vocês têm envolvidos, mas se estivesse eu no lugar de alguém que está administrando um programa de fidelidade para uma locadora, eu colocaria um produto a um preço mais baixo, porque isso faz com que ele tangibilize. Você encontra essas situações, provavelmente porque ele está tendo um gasto muito alto em milhas, por exemplo, que custa mais caro, e ele precisa baixar o custo dele. Então, o que ele faz? Ele inflaciona o valor em pontos dos produtos que para ele é mais barato, que são os seus produtos próprios. Então, ele tem um valor percebido de 100, mas para ele custa 20. Só que eu vou cobrar 100, equivalente a 100 reais mesmo, 100 pontos, 1000 pontos que seja, porque eu quero que meu cliente tire pontos do meu programa, porque está muito caro esse programa, eu estou gastando muito mais de premiação. No caso de locadora, eu tenho risco, né? Eu tenho 30, 40 mil reais andando na rua, risco de todos os tipos, né? No caso de um avião, na hora que ele decola, se a poltrona estiver vazia. A sua pergunta é em relação a se todo mundo começar a resgatar pontos? Não, a pergunta é a percepção de valor. Digamos que uma locação eu faça 500 pontos e uma passagem aérea a 600 pontos. Vai resgatar a passagem aérea ou vai resgatar a locação? É muito mais operacional, com certeza. Com certeza. O comportamento do cliente, a gente viu as crianças, o comportamento do cliente ele tem que ver que é justo, se é justo o negócio. Ele vê muito, desculpa até a comparação, mas ele vê muito mais valor para passagem aérea do que uma locação de carro. Isso é óbvio, assim, e aí naturalmente ele vai. E eu diria mais, mesmo se custasse 900 uma passagem aérea e 500 uma locação, ele ia para passagem aérea. É aquele trade-off que a gente viu no jogo do Ultimato. Obrigado. Tudo bem? Tudo bom. Só para explicar o comentário do colega, a diferença do parâmetro do veículo, que é o meio durável, para uma companhia aérea, é parametrizado pelo avião todo. Então, a categoria eu tenho tarifa Yankee, Mike, Bravo, ele divide toda a aeronave e ele faz essa parametrização. É diferente do veículo, que é um produto único. Então, tem essa diferença. Tá. Isso.
Então ele acaba tendo um parâmetro, eu vendo uma tarifinha que é uma tarifa cheia, a R$ 1.500, eu posso vender uma promocional. Então uma compensa a outra nesse planejamento, assim que funciona. Eu fui 10 anos de linhas aéreas, então por isso que eu estou explicando. No cenário, a gente tem o crédito de pontos, com certeza tem que ser diferenciado para as diferentes categorias de carros. Então, o carro A da X, o carro A da Y, o carro C Z. E também, na hora de resgatar as diárias, não é qualquer diária, tem que resgatar as diárias do categoria A, do categoria B, do categoria C, e vai ter uma pontuação diferente para cada uma delas. Aí que entra a brincadeira que a gente ajuda vocês a construir, quando estiverem desenhando o programa de agilidade, de balancear esses custos. O primeiro passo, eu entendi os meus clientes. A gente pega uma base de vocês devem ter um controle do que acontece, a gente vê mais ou menos qual é o comportamento. Então a gente já faz uma simulação de quantos pontos que eu vou gerar em cima das regras. Eu tenho tantos que alugam categoria A, tantos categoria B, tantos categoria C, e assim por diante. Faço uma simulação, a gente consegue ter uma visibilidade de quantas moedas você vai emitir. Lembra que você é a casa da moeda do seu programa. Vamos colocar no mercado 10 milhões de pontos. Poxa, 10 milhões de pontos vão valer quanto? 0,02 ou 0,05? Esse é o teu custo. Se esses caras trocarem, independente da hora, você vai ter que pagar isso, seja com produtos próprios, ou seja com milhas, ou seja com TV, o que você quiser. Então a gente ajuda vocês a balancear isso. E aí não tem fórmula mágica, tem metodologia. Tá? Calcular a curva de pontuação, as conversões de ponto, é uma metodologia que a gente senta com vocês, a gente analisa um pouco da situação, determina os objetivos da empresa, escreve as regras, porque as regras elas podem dar 1 ponto por real, 10 pontos por real, 100 pontos por locação, é você que vai decidir. E aí a gente pega e faz essa previsão e aí determina efetivamente qual é o melhor balanço desse trade-off aí, do que você emite e do que você paga. Ok? Ok? Muito bem. Obrigado mais uma vez. Adriano, nós aqui agradecemos, parabéns pela sua apresentação. E, como eu disse, vou deixar em aberto aqui eventuais questões que surjam e a gente passa para você para a gente estreitar esse relacionamento aí, que eu acho que é importante. Ok? Qualquer questão, gente, vou deixar de novo o e-mail do Bruno aqui no telão. Pode entrar em contato com a gente através de e-mail. Tá? A gente responde os e-mails, você pode ficar tranquilo. E sem compromisso nenhum. Tá bom? Se tiver dúvida mesmo. Obrigado. Ok. Gente, só mais um minuto de atenção de vocês. Terminamos aqui o primeiro dia da convenção. Amanhã nós vamos retomar pontualmente às 9h.